O nosso grupo escolheu a aplicação do método MASP no problema de desperdício na produção de cerveja. O método MASP em si, ele tem como base o famoso ciclo PDCA, que significa planejar, executar, checar e agir corretivamente. O método MASP é constituído por 8 etapas, sendo elas a identificação do problema, a observação, a análise, o plano de ação, a ação, verificação, padronização e conclusão. Mas nesse trabalho a gente vai só trabalhar com as 4 primeiras, que seria a identificação do problema, a observação, análise, plano de ação e depois concluindo. Identificando o problema. Nós levamos como base um artigo em que documentou o processo de produção de uma empresa da indústria de cervejas artesanais. E, com o crescimento do consumo de cervejas nas últimas décadas, o ramo das cervejarias artesanais teve um grande crescimento. A competitividade se tornou ainda maior. Então, as empresas desse ramo enfrentam um grande desafio. A matéria-prima é escassa e o nível de competitividade é alto. Por esse motivo, reduzir os problemas é primordial, principalmente em momentos de crise, visando a melhor qualidade e redução de custos. Ou seja, tendo em vista isso, a redução de desperdícios é um ponto importante a ser analisado e solucionado, para que a empresa possa ter um maior crescimento econômico e conseguir evoluir cada vez mais. A partir desse artigo, nós conseguimos pegar alguns dados, sendo eles na produção da cerveja, em que aqui embaixo eles colocam a minutagem que é desperdiçada em cada etapa da produção da cerveja artesanal. E depois nós conseguimos coletar também desse artigo as etapas de envase. Quantos minutos são desperdiçados nestas fases e em cada etapa dessa fase. Com isso, a gente conseguiu montar da fase da produção esse diagrama de Pareto, em que somente os dois primeiros respondem da maioria de todo o desperdício da produção, que seria o 80-20 de Pareto, onde 20% representa 80% do problema, 20% das etapas. E depois nós montamos em relação às etapas de invase, em que as duas primeiras representam mais de 90% do desperdício de tempo. Ou seja, o pasteurizador e a encaixotadora representam mais de 90% do desperdício de tempo. Então, analisando esses dados, a gente percebe que há uma alta necessidade de retrabalho, devido à elevada presença de erros, muitas vezes frutos de erros de transmissão de informação. E também o alto tempo de ócio de operadores e máquinas que são clientes internos de uma etapa anterior do processo e não podem fazer o seu trabalho caso não receba o produto a ser processado. Também podemos analisar que o produto não desenvolvido o produto não é desenvolvido visando as necessidades do cliente, mas sim os padrões internos gerados pela própria gerência. Então colocamos tudo isso em um diagrama de causa e efeito, onde o retrabalho é a transmissão ineficiente da informação, o desperdício de insumos, a alta ocorrência de erros, como pH alterado, a presença de O2, e o ócio dos operadores e máquinas se deve à ineficiência de entregas de clientes internos que acabam impedidos de realizar o seu trabalho. O excesso de produção se refere ao foco em quantidade e não em qualidade. O modelo de produção empurrada. Na concepção de produto, há uma falha em entender as necessidades do cliente. Nos métodos, há uma sequência errada de trabalho, pouco planejamento. A forma de manuseio é errada. A substituição de insumos por opções de baixa qualidade é ruim. Então, tudo isso gera o alto desperdício durante o processo produtivo. Então, o plano de ação seria na falta de padronização dos processos produtivos durante a fabricação da cerveja. Ou seja, nós devemos implantar o fluxograma onde irá detalhar processos e o tempo gasto. E também irá solucionar os erros de inadvertência e má interpretação de funcionários. A inspeção por amostragem do produto para verificar a qualidade final do produto. E para matéria-prima de melhor qualidade, nós faremos parcerias com novos fornecedores
e novos acordos com fornecedores já parceiros. Então, concluindo, com a implantação do plano de ação é possível vislumbrar uma possível queda no desperdício, já que, em um processo padronizado, a variabilidade é menor e, por consequência, a ocorrência de erros que levam ao desperdício também é, contribuindo para extinguir o trabalho. Além de que, com a rotina estabelecida, a ociosidade de funcionários e máquinas tende a diminuir. Já com as inspeções, o resultado é ter produtos padronizados de qualidade, com isso evitando problemas como o erro de pH e a presença de O2. Entretanto, mesmo que, seguindo o plano de ação, é possível que alguns problemas permaneçam, mas possivelmente em circunstâncias menos desfavoráveis. Cabe então reaplicar a metodologia MASP, principalmente por se tratar de um sistema cíclico que busca eficiência e eficácia.